18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora na Mix. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da 100,7 da Mix Manaus. Estamos juntos com mais um programa 18 horas desta terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. Estamos juntos sim até às 7 da noite aqui no programa 18 horas com muita informação, com muita notícia, apuração com a nossa equipe de reportagem em tempo real. 6 horas em ponto, aqui nos estúdios da Rádio Mix, Ari Guedes, Trovão e Cid Soares. Boa noite, Cid. Buenas noches, que passa? Vambora? Tudo certo? Bem? Tudo bom? Coisa meio assustadora, né? Enfim, você está bem? Tudo bom? Terça-feira, ótimo, tô excelente. Claro. Tudo saúde lindo. pra cima, tudo bacana. É isso que importa, gente. Claro. Vamos falar agora de novo sempre sobre a nossa expectativa aqui sobre a vacina da Covid, né? Então, boa. Porque é o seguinte, foram suspensos hoje os testes da vacina contra a Covid que está sendo desenvolvida pelos laboratórios da Johnson & Johnson. Por quê? Um paciente apresentou efeitos colaterais graves. Essa vacina também está sendo testada aqui no Brasil com 7 mil voluntários. Nenhum deles teve reação diversa no país. Agora a Anvisa aguarda os resultados das investigações para dar continuidade aí com os testes da vacina da Johnson & Johnson. Essa vacina parecia muito promissora porque só uma dose seria capaz de imunizar a pessoa. E essa pessoa que teve que apresentou o efeito colateral grave é do exterior, mas não identificaram de onde, né? De onde que ela é. Enfim. E ainda sobre a vacina contra a Covid-19, a vice-diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, a OMS, Mariângela Simão, ela disse hoje que é possível ter certeza de que o Brasil não vai ter uma vacinação em massa contra o novo coronavírus já no ano que vem. É verdade, olha, ela afirmou o seguinte, abre aspas, não vai ter vacina suficiente no ano que vem para vacinar toda a população. Então, o que a OMS está orientando é que haja uma priorização de vacinar profissionais de saúde e pessoas acima de 65 anos, ou seja, aquelas que estão mesmo num grupo de risco. Exato. Não é? Ou que tenham aí alguma doença associada, fecha aspas, afirmou em entrevista à CNN Brasil. Bom, e ainda segundo Mariângela, é razoável imaginar que até o final de 2021, com tudo correndo bem, existam 2 ou 3 vacinas aprovadas contra a Covid-19. Ela acredita que só em 2022 exista uma quantidade maior de vacinas disponíveis, porque há muita vacina em desenvolvimento hoje em dia. Aí a Mariângela ainda pontuou que o importante agora não é imunizar todo mundo num país, o que é impossível. É imunizar aqueles que realmente precisam em todos os países. Concluiu aí a vice-diretora-geral da Organização Mundial de Saúde. E vamos torcer para que a ciência acelere o desenvolvimento desta vacina, né, Cid? Que assim seja. Que assim seja. 6 horas e 3 minutos. Começa agora o 18 horas desta terça-feira, 13 de outubro de 2020. Você está ouvindo 18 horas. Vamos continuar nessa linha ainda. Bom, a Covid-19 continua infectando e matando aqui no Amazonas. Só no feriado de 12 de outubro foram mais 8 mortes, elevando o total para 4.247 pessoas que faleceram por complicações causadas pelo novo coronavírus. E continuam morrendo pessoas por falta de assistência do governo do estado do Amazonas, como foi o caso de um paciente que morreu de Covid-19 no interior do Amazonas, esperando por remoção que o governo do estado não mandou. E mais uma vez, a justiça precisou intervir para que o estado do Amazonas tomasse alguma providência. Exatamente, Karine. Olha, somente após determinação da Justiça, a Secretaria de Saúde do Estado transferiu 10 doentes graves com coronavírus de Parintins e Barreirinha para tratamento aqui em Manaus. Vamos saber mais sobre esse assunto na reportagem de Odineia Araújo. Seu Astrogildo Ferreira Costa, de 72 anos, não aguentou os sintomas graves da Covid-19 e faleceu sábado na unidade mista de Barreirinha, Coriolano Lindoso, enquanto aguardava a remoção do governo do estado para tratamento em Manaus. De acordo com informações, na sexta-feira, dia 9, foi solicitada a transferência de 3 pacientes em estado grave, entre eles seu Astrogildo, mas a Secretaria de Saúde do Estado não respondeu. Dia 10, a Defensoria Pública do Estado
e o Ministério Público do Amazonas entraram com a ação e no próprio dia 10, sábado às 9 da manhã, saiu a liminar da Justiça, obrigando o governo do estado a fazer a transferência. Mas 10 minutos depois da decisão da Justiça, às 9h10 da manhã, seu Astrogildo faleceu. Uma outra ação foi protocolada no nome dos 2 pacientes que resistiram e o estado foi intimado a transferir esses pacientes pela juíza de Barreirinha, Larissa Padilha, sob pena de pagar multa diária no valor de R$10 mil. No domingo, dia 11, os pacientes de Barreirinha foram transferidos para Manaus. De Parintins, foram transferidos 5 pacientes do Hospital Joffre Cohen. 2 pacientes estão muito graves e não têm condições clínicas para o translado. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que mesmo antes da decisão judicial, já estava realizando a transferência dos pacientes do interior, conforme critérios de gravidade e condições de transporte dos pacientes. O defensor público Gustavo Cardoso, um dos autores da petição de transferência dos pacientes, em entrevista ao site Amazonas em Pauta, lamentou a morte de seu Astrogildo. Infelizmente, uma pessoa de Barreirinha não chegou sequer a ser resgatada, faleceu, não conseguiu resistir. 2 pessoas de Barreirinha foram levadas a Manaus, nesse momento se encontram lutando pela vida, e todos os pacientes que haviam sido colocados na ação aqui em Parintins já foram transferidos, segundo informação da Secretaria de Saúde do município. É muito importante ressaltar que a pandemia ela ainda não acabou, a gente se encontra numa conjuntura delicada no número de internações e por mais que a gente não tenha como garantir juridicamente a vida de ninguém, o que a gente não pode admitir é que as pessoas não tenham pelo menos a condição de lutarem pela própria vida. O defensor público também falou da precariedade no atendimento a vítimas de Covid no interior do estado. A gente não dispõe ainda de leitos de UTI em todo o interior do Amazonas, então é muito importante que haja um trabalho integrado e que o estado também cumpra o seu papel de buscar as pessoas em tempo hábil para que as pessoas tenham um tratamento adequado na capital. Odinaia Araújo para o 18 horas. Bom, em Barreirinha e em Parintins, os casos de Covid-19 estão aumentando. Em Barreirinha, já são mais de 1.000 casos da doença e mais de 5.000 infectados em Parintins. E por causa do aumento de casos, o Comitê do Coronavírus em Parintins decidiu hoje renovar todos os decretos relativos às restrições com toque de recolher, proibição de bares, boates, eventos públicos e praias. Também ficou definido que não haverá programação no dia de finados lá em Parintins, no próximo dia 2 de novembro, sendo proibido qualquer tipo de aglomeração no cemitério no cemitério São José. Olha só, é inacreditável, né? O nível de crueldade do governador Wilson Lima com o povo do nosso estado. A notícia de que pessoas continuam morrendo por falta de assistência do estado é algo realmente desumano e estarrecedor, né? Um governador totalmente desconectado com o sofrimento da população. Deixa a gente em estado grave esperando pelo traslado. Isso é criminoso, chega a ser criminoso. Algum órgão tem que responsabilizar as autoridades do estado por esse descaso, né? Que acaba virando uma matança no final de tudo. É uma verdadeira matança, sim, é uma loteria, não é, Cid? Afinal de contas, é um governo que arrecadou muito e arrecada tanto, né? Que não teve queda de recursos, de dinheiro de arrecadação durante a pandemia do novo coronavírus. E era para ter, sim, reforçado recursos. Para onde? Direcionado esses recursos para a área da saúde, é claro, para salvar vidas. Mas é uma gestão que torra dinheiro, por exemplo, em publicidade, né? Quer dizer, é muito mais importante ter publicidade na TV do que salvar vidas, parece. Vale ressaltar que publicidade mentirosa, né? Exatamente. Senhores, propaganda não salva vidas. Propaganda não salva vidas. É preciso reavaliar conceitos e principalmente prioridades, começar a trabalhar para evitar que mais pessoas morram por culpa do Estado. Chega de tantas mortes. As pessoas não têm o direito de ter a chance, as pessoas não conseguem lutar pela vida porque não têm acesso nenhum à saúde pública aqui no estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. E olha só, a compra dos ventiladores pulmonares em uma adega continua dando dor de cabeça.
ao governo de Wilson Lima. Isso porque a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da União investigam o caso por meio da Operação Sangria, que está na segunda fase. E para os deputados estaduais da oposição ao governo Wilker Barreto e Dermilson Chagas, esse é apenas o começo das ações dos órgãos de controle. Eles acreditam sim que uma terceira fase está por vir. Vamos conferir agora na reportagem de Cíntia Blink. Na segunda fase da Operação Sangria, a Polícia Federal prendeu novos suspeitos de envolvimento no caso da compra dos ventiladores pulmonares na loja de vinhos, feita pelo governo do Amazonas no auge da pandemia do novo coronavírus. E os deputados estaduais de oposição ao governo Wilson Lima acreditam que vai acontecer uma terceira fase. A investigação é feita em conjunto pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da União. Se na primeira fase das 8 prisões temporárias, 4 foram de servidores do governo do Amazonas na época e 14 mandados de busca e apreensão, o que incluiu equipamentos eletrônicos do governador Wilson Lima, na segunda fase, 3 dos 5 alvos de prisões temporárias eram servidores da Secretaria de Saúde do governo do Amazonas até o primeiro semestre de 2020. Para o deputado Wilker Barreto, ainda tem outros casos para serem analisados pelos órgãos de controle. Nós estamos falando apenas dos escândalos dos respiradores. Tem muito mais coisas graves, que com o desenrolar da investigação do Ministério Público Federal, não tenho dúvida que isso vai ter outras operações ao longo desse desdobramento dessa operação. E o deputado Dermilson Chagas vislumbra a queda do governador e do vice em função do avanço da Operação Sangria. Olha, com certeza vai ter a terceira fase da Operação Sangria, sim. Não foi fechado. Não deram checkmate ainda. Muita coisa está sendo investigada na pandemia. Haverá mais desdobramento com outras autoridades, com certeza. Os presos temporários na segunda fase da Operação Sangria vão ficar mais 5 dias detidos, como decidiu o Supremo Tribunal de Justiça. Estão encarcerados desde a última quinta-feira o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, e os empresários Ronald Caldas Dantas e Luiz Avelino Júnior, todos no Centro de Detenção Provisória Masculina, em celas separadas e individuais. A única mulher presa nesta etapa da operação é a ex-secretária executiva da Saúde, Dayana Merria de Souza. Ela está no Centro de Detenção Provisória Feminina, também em cela individual. E o empresário Gutenberg Leão Alencar, por ser capitão da reserva da Polícia Militar, está em uma cela do Batalhão de Choque. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e pelo que foi apurado na CPI, não teremos só a segunda fase, a terceira, com certeza a quinta fase, tá? Como destacou a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, uma organização criminosa se instalou no governo do Amazonas sob o comando do próprio governador Wilson Lima para roubar dinheiro da saúde pública. E isso será certamente minuciosamente investigado e muita coisa errada vai ser descoberta. Olha só, Karime, nas 2 primeiras fases, 13 pessoas presas. 8 na primeira operação deflagrada no final de junho e mais 5 na segunda fase. O que aconteceu agora, no dia 8 de outubro. Exatamente. Entre os presos, 2 ex-secretários de saúde, a paulista Simone Papais e Rodrigo Tobias. As operações atingiram o centro do governo Wilson Lima. E vale lembrar que o próprio governador teve os bens bloqueados e os celulares e tablets confiscados. É definitivamente um governo mergulhado em denúncias de corrupção. E ontem, os 5 presos na segunda fase tiveram as prisões prorrogadas por mais 5 dias pelo Superior Tribunal de Justiça. Você está ouvindo 18 horas. E na Assembleia Legislativa do Amazonas, os deputados voltam a falar sobre a necessidade de criar uma nova CPI voltada para a saúde, mais especificamente para verificar o trabalho das organizações sociais e parceria público-privada, que são empresas responsáveis pela administração de unidades de saúde aqui do estado. É o caso do gigante Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz. Vejamos, vamos conferir aí com mais detalhes na reportagem de Cíntia Blink. A
extinta CPI da Saúde deu início à investigação dos gastos das organizações sociais de saúde e das empresas em forma de parceria público-privado, mas deixou muitas perguntas sem resposta. Por isso, o deputado Wilker Barreto, que foi membro da comissão, propôs uma nova CPI para investigar as OSs e PPPs, no mesmo dia em que a segunda fase da Operação Sangria foi deflagrada. Avançar, adentrar, não irei fazer parte da CPI da OS, apesar de ser proponente, para justamente aqueles que torcem Péricles para as coisas darem errado, melhor dizendo, possam dizer que a política está tomando conta da CPI. Naquela quinta-feira de plenário vazio, Dermilson Chagas também foi favorável à ideia. A população do Amazonas está morrendo por falta de um hospital. Vai custar a população do Amazonas 3 bilhões. 3 bilhões de reais. Poupança de corrupto. Poupança de quem planejou esse esquema para viver à custa do dinheiro público. Hoje, o Wilker Barreto voltou a falar da necessidade da CPI da OS e das PPPs, ao denunciar a falta de medicamentos no Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz. Mas outro parlamentar que fez parte da comissão, Serafim Correia, pensa um pouco diferente do colega sobre a criação de uma nova CPI. A CPI da Saúde já disse que tanto o contrato da OS quanto da PPP tem problemas e encaminhou o seu relatório ao Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Contas do Estado, da União, Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral da União, para que cada um a seu nível examine. Mas eu estou vendo que depois que a CPI da Saúde terminou, não se toca mais, é como se tudo aquilo estivesse resolvido e não está. Entendo que tanto uma CPI para a OS quanto para a PPP são importantes, mas prefiro que deixemos isso para o pós-período eleitoral. A comissão, que estava sob o comando do deputado delegado Péricles, concluiu que, além do gasto injustificável, na visão deles, o governo do Amazonas não realiza nenhum tipo de fiscalização. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Política. A propaganda eleitoral começou há exatos 17 dias e 3 dos 11 candidatos a prefeito de Manaus ainda não declararam receita ao Tribunal Superior Eleitoral. São eles Davi Almeida, do Avante, e Chico Preto, do Democracia Cristã, além de Marcelo Amil, do PCdoB. E pelo calendário eleitoral, o dia 25 de outubro é o prazo final para os candidatos apresentarem os valores arrecadados e, claro, os gastos da campanha. A prestação de contas parcial registra as movimentações financeiras feitas até o dia 20 de outubro. Até o momento, o candidato que mais recebeu recursos foi Alfredo Nascimento, com 6 milhões de reais, valor doado pelo PL. O segundo candidato a receber mais recursos foi José Ricardo, do PT, que já tem 1.200.000 reais para fazer a sua campanha. Em terceiro lugar, vem Ricardo Nicolau, do PSD, que arrecadou R$500 mil numa única doação, que foi feita pelo irmão dele, o diretor-presidente da Samel, Luiz Nicolau. 18 horas. O juiz Leonel Figliolo Alraquian, da segunda vara de Fazenda Pública de Manaus, determinou o bloqueio de bens no valor de R$1.900.000 da ex-secretária de Infraestrutura do Amazonas, Valvídia Alencar, da empresária Samira Castro Hatten e dos engenheiros Edmilson Francisco Urtiga, Whistler Botelho Barroso, Emerson Redig de Oliveira e Orfélia da Costa Dantas. A decisão foi proferida no último dia 5 de outubro em uma ação civil por ato de improbidade administrativa, em que o Ministério Público do Estado do Amazonas alega superfaturamento no contrato firmado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e a empresa Arquitec Consultoria e Planejamento Limitada para a elaboração de um projeto
projetos executivos de urbanização integrada para serviços do Igarapé da Sharp. Olha, nesse caso, ficam vedados os saques, resgates, retiradas, pagamentos, compensações e quaisquer outras operações que impliquem em liberação de valores, devendo os saldos, porventura existentes nas contas de titularidade dos réus, ser transferidos para a Caixa Econômica Federal, a fim de que fiquem à disposição da Justiça. A denúncia do Ministério Público é baseada num laudo técnico elaborado pela Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas do Tribunal de Contas do Estado, em que foi constatado superfaturamento em diversos contratos de obras e serviços do período, assim como fraude em licitações, entre outras irregularidades. Você está ouvindo 18 horas. Olha, como comentamos aqui no 18 horas, começou em toda Manaus a campanha de vacinação antirrábica animal. Você que tem um bichinho em casa, tem seu pet, olha, fica ligado. Exato, a campanha de vacinação está acontecendo de casa em casa e a meta esse ano é imunizar 225.335 animais, como explica a repórter Nathalie Moraes. Com a meta de imunizar 225.335 animais, começou hoje a 41ª campanha de vacinação antirrábica animal. Do total, são 161 mil cães e 64 mil gatos só em Manaus. A campanha, que acontece anualmente, esse ano está acontecendo de casa em casa. Segundo a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Censa, Marinélia Ferreira, as ações da campanha estão acontecendo diariamente a partir de hoje em todas as zonas, com a previsão de conclusão em um período de até 45 dias. O principal intuito desta campanha é prevenir a saúde do seu pet e também dos humanos. Essa campanha visa vacinar os animais, cães e gatos da cidade de Manaus e protegê-los contra a raiva animal, visando com isso também proteger o ser humano da raiva que pode ser transmitida do animal, do cão ou do gato para o ser humano. As equipes elas irão passar de casa em casa, serão em duplas, estarão identificadas e o usuário não terá custo nenhum com essa vacina. A população também poderá procurar os postos fixos de vacinação, localizados nas sedes do CCZ Dr. Carlos Duran, no bairro da Compensa, na zona oeste da cidade, nas 2 unidades móveis do CCZ, que estão instaladas no CSU do Parque 10 e também na mini Vila Olímpica do bairro do Coroado e também no Shopping Felipe Dal, no bairro Jorge Teixeira. Vale ressaltar que a vacina antirrábica é ainda a única forma de prevenir a enfermidade e manter os pets saudáveis. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Agora 6 horas e 22 minutos, você está na sintonia certa aqui em 100,7 no programa 18 horas e vamos agora, playlist Cid Soares. Tá na hora, agora sim, agora começou de verdade, porque nós vamos falar aí da 3ª semana consecutiva, que é a faixa Mood, né, do rapper 24 Golden, com participação do rapper porto-riquenho Ian Dior, continuando a parada britânica de singles. Bom, essa é mais uma música que virou hit depois, é claro, de estar lá no TikTok, de viralizar no TikTok. Então vamos de música, vamos de Mood. Você está ouvindo 18 horas. 3ª semana na parada. Não é fácil, né, pra qualquer um, né? 24 Golden, Mood. Mix. Muito bem, agora vamos conferir a previsão do tempo para esta noite e madrugada desta quarta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 81%. Mix. O eleitor vai ter que cumprir medidas de segurança contra a Covid-19 no dia da votação. Presta atenção, hein? É, exatamente, Cid. A Justiça Eleitoral elaborou protocolo de segurança focado nos mesários e também nos eleitores. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odinê Araújo. Os
Protocolos de saúde vão ser adotados no primeiro e no segundo turno das eleições municipais nos dias 15 e 29 de novembro. Por causa da pandemia do novo coronavírus, uma série de decisões de segurança foram elaboradas por uma equipe de especialistas dos hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês e Fundação Oswaldo Cruz, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral. O plano de segurança sanitária para as eleições municipais de 2020 é focado em duas frentes: mesários e eleitor. O diretor-presidente do Hospital Tropical, Marcos Guerra, lembra que os idosos têm que redobrar a atenção com os cuidados. Tem uma orientação do Tribunal Superior Eleitoral para aqueles idosos que desejam manifestar a sua opção na urna eleitoral, que seria o horário que está sendo destinado nas primeiras horas do início da votação, primeiras 2 horas do início da votação, para evitar aglomeração, e a outra seria os cuidados individuais. As pessoas deveriam levar sua própria caneta para evitar a utilização da caneta dos mesários e, após usar o teclado da urna eleitoral, equipamento eletrônico, higienizar suas mãos. Cartazes ilustrativos com o passo a passo da votação serão fixados nas sessões eleitorais, mas o médico infectologista lembra que o eleitor não pode descuidar das regras básicas de prevenção contra a Covid-19. Guardar o distanciamento, social, que é necessário, e manter as condições de higiene. Se portar um pequeno frasco de álcool gel, ele vai estar mantendo suas mãos limpas e não contaminadas. Todo mundo deve lembrar e não relaxar da própria higiene pessoal. Os que estiverem tossindo, de preferência não comparecer à urna, é mais fácil pagar uma multa, que é pequena nesse caso, do que estar contaminando outros indivíduos, então respeitando a saúde da comunidade. O médico também orienta que, caso o eleitor perceba aglomeração nos locais de votação, espere até que o fluxo seja menor para então votar. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E no ano que vem, as redes sociais vão ser os principais meios de comunicação de propagandas eleitorais dos candidatos a vereadores e prefeitos. O Tribunal Superior Eleitoral adverte: é expressamente proibido o disparo de mensagens em massa pelos aplicativos de mensagens, conforme indica a Justiça Eleitoral sobre as normas da propaganda eleitoral gratuita. Esse ano não tem pra ninguém, né? Essas eleições vão ser realmente pautadas aí pelas redes sociais. E se for identificado algum comportamento considerado inautêntico nas redes sociais, como o uso de robôs e contas falsas para promover nome e número de candidatos, fake news, repassar mensagens alarmistas para um grande número de pessoas, denúncias sem comprovação ou simplesmente divulgarem santinhos, convocações para encontros políticos e links com conteúdos duvidosos de forma insistente que cause incômodo para os usuários, o autor ou quem replicar a mensagem, principalmente o partido e o candidato, serão punidos conforme determina a lei. Olha só, presta atenção aí. É permitido aos candidatos o uso das redes sociais como forma de impulsionar propaganda eleitoral. Neste ano também é permitido ao candidato o impulsionamento de conteúdo em meio digital contratados com os provedores. Mas essas propagandas pagas devem ser identificadas como tal, dando ciência ao eleitor. E a Justiça Eleitoral deve ser comunicada também quanto aos gastos desse tipo de mídia. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou um formulário de denúncia, entre outras medidas que devem ser tomadas para combater o que chama de comportamentos inautênticos relacionado às eleições na internet. E o eleitor deve denunciar quando se sentir ferido em seu direito de receber informações corretas sobre os candidatos. O WhatsApp também vai agir contra esse tipo de comportamento, como informou aí o diretor de políticas públicas aqui no Brasil, o Dário Durigan. Existem empresas que oferecem serviços ilegais de disparo em massa de mensagens, por isso o WhatsApp solicita aos candidatos que rejeitem essas propostas e façam as devidas comunicações às autoridades. Se a rede identificar qualquer problema, vai inativar as contas suspeitas, encaminhando as informações pertinentes às autoridades. Segundo a plataforma, trata-se de iniciativa inédita no mundo.
18 horas. E o presidente Jair Bolsonaro vem ao Amazonas na primeira semana de novembro para realizar ações de divulgação de turismo no estado, mostrando uma visão local positiva da região, mesmo com a questão ambiental local fortemente abalada por causa da quantidade de queimadas. Olha, além de Manaus, Bolsonaro deve visitar os municípios de Barcelos, onde visitará um hotel flutuante, e São Gabriel da Cachoeira. Bolsonaro demonstrou interesse em vir ao Amazonas na última quarta-feira, dia 7, durante o lançamento do programa federal Voo Simples. O presidente confirmou que se reuniu com empresários locais do setor do turismo e disse que quer visitar hotéis aqui no nosso estado. Ele disse ainda que sua visita vai estimular o turismo no Amazonas e mostrar, entre aspas, para o gringo que aquele trem, referindo-se à floresta, não pega fogo. Fecha. Você está ouvindo 18 horas. O mês de outubro recebe muita atenção por causa da campanha da luta contra o câncer de mama. Mas você sabia que este também é o mês da visão? Poucas pessoas visitam o oftalmologista, né, Cid, como forma de prevenção. Segundo o IBGE, cerca de 35 milhões de pessoas no Brasil sofrem com algum problema de visão. O número representa mais de 16% de toda a população do país. A repórter Nathalie Moraes conversou com um especialista e traz mais detalhes sobre essa prevenção. Outubro é o mês mundial da visão e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, pelo menos 2 bilhões e 200 milhões de pessoas têm uma deficiência visual ou cegueira. Desse número, pelo menos 1 bilhão tem uma deficiência que poderia ter sido evitada ou não foi descoberta. Apesar dos altos números, 20% dos jovens amazonenses, por exemplo, nunca foram ao oftalmo. Segundo o oftalmologista Augusto Júnior, os mais jovens só procuram um médico quando já sentem dores ou dificuldades na visão. As coisas ficou muito clara. Foi um conceito errado que muito mais comum na população mais jovem, de que você só deve procurar o oftalmologista se você tiver uma queixa específica, baixa de visão, irritação ocular ou um corpo estranho. E esse conceito é muito errado, porque várias doenças oftalmológicas nos seus estádios iniciais, se é o caso do glaucoma, você só tem queixa quando ela já está muito avançada. Mais do que indicar a falta de conhecimento sobre as consultas com um especialista, a OMS mostra uma falta de conhecimento mundial sobre o glaucoma, que é a segunda doença maior causadora de cegueira no mundo inteiro, ficando atrás apenas da catarata. Vale lembrar que qualquer incômodo na visão precisa ser investigado. O histórico familiar também conta muito. História familiar de glaucoma, raça negra, miopia para glaucoma primário de ângulo aberto e hipermetropia para glaucoma primário de ângulo fechado. Já que estamos no mês mundial da visão, é importante procurar um oftalmologista periodicamente, já que a maioria das causas da cegueira são previsíveis ou curáveis. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Economia. E aí, teve presente no Dia das Crianças? Sim, senhor! As vendas no comércio amazonense registraram um aumento de 18% em relação ao ano passado, segundo a Associação Comercial do Estado. Os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. As compras no Dia das Crianças renderam um bom resultado para os empresários e puxaram um crescimento de 18% em relação ao ano anterior, segundo a ACA, a Associação Comercial do Amazonas, superando as expectativas divulgadas pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, que previam um aumento de 2% e faturamento do comércio em torno de 45 milhões de reais. Entre os presentes, a preferência foram os eletrônicos, como o smartphone, o videogame e os jogos eletrônicos. Para Jorge de Souza Lima, presidente da ACA, essa preferência é resultado do isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. As vendas superaram em 18% do ano passado. Por conta disso, os produtos que se mais destacaram nessas vendas foi os produtos eletrônicos infantis, como smartphone, tablet, o próprio celular. Com o evento da pandemia, as crianças ficam muito em casa e também nesse rol tem os programas de educativos, além dos jogos de tablet. Nesta quarta-feira, a Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Amazonas divulga o balanço das vendas no comércio varejista do estado. Júlia Gomes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h36, você segue com a gente aqui no 18 horas até as 7 da noite. Cid Soares, vamos para a segunda da playlist de hoje. Segundona de hoje, olha só, recentemente o People's Choice Awards anunciou aí os indicados da edição deste ano. Nomes como Lady Gaga, BTS, Dua Lipa e Justin Bieber estão entre os mais indicados. E a Lady Gaga está com tudo mesmo, tá? Ela concorre aí nas categorias musicais, a cantora concorre a artista feminina de 2020, música de 2020, álbum de 2020, clipe de 2020, entre outras categorias. Então vamos de Lady Gaga e Ariana Grande, Rain on Me. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora faltando 20 para as 7. Sensacional, né? Ariana Grande e Lady Gaga, Rain on Me. Mix. Bom, agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Teremos um dia chuvoso. Como é que vai ser isso? Desculpa, quarta-feira. Eu tô ficando maluco com esse negócio de tempo. Vai. Tempo agora é com Karime Leão. Vai lá, Karime. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 80%. Mix. Continuando no clima, né? Nos últimos dias, Manaus e regiões do interior do estado têm registrado fortes chuvas com ventos intensos e tem causado muito estrago. Pois é, Cid, essas chuvas são consequência do período de transição das estações e podem acontecer até o próximo mês, segundo o CIPAM. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Nos últimos dias, Manaus teve o retorno das chuvas e elas estão chegando quase todas as tardes com ventos fortes que causam prejuízos. Exemplo foi a chuva da última sexta-feira que veio com ventania e destruiu as barracas dos venezuelanos que vivem abrigados no entorno da rodoviária de Manaus. As fortes chuvas também têm atingido regiões no interior do estado. No último dia 5, uma chuva forte destruiu várias casas em uma comunidade ribeirinha localizada no município de Manacapuru, onde até choveu granizo. Essas chuvas são consequência do período de transição das estações seca e chuvosa e podem acontecer até o próximo mês, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia. O meteorologista Márcio Segundo explica que outubro acaba sendo um mês propício para esse tipo de condição climática. Portanto, nesse mês é propícia a ocorrência de tempestades, acompanhadas de fortes ventos, inclusive formação de granizo. A exemplo do que ocorreu no município de Manacapuru alguns dias atrás. E isso devido ao calor acumulado nos dias mais quentes, que contribuem, junto com a umidade, no desenvolvimento de nuvens convectivas profundas, ou seja, aquelas com tom mais alto e, consequentemente, mais frio. O especialista lembra ainda da ventania da última sexta-feira. O aeroporto Ponta Pelada registrou ventos de 44 km por hora, o que é considerado vento de rajada. Marcelo Segundo diz que são ventos acima do esperado para o período. São ventos considerados um pouco acima do que é esperado nesse período, né? Mas isso ocorre devido a isso, esse período que nós temos de transição. E esse foi um evento que implodiu, né, em cima da cidade. Então, ou seja, teve um aumento, um incremento do nível dos ventos, né? Então, ainda foi esperado para esse mês e, inclusive, para o início do próximo, em novembro também. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que altera regras do Código de Trânsito. O presidente sancionou nesta terça-feira com vetos a lei que faz alteração no Código de Trânsito brasileiro, informou a Secretaria-Geral da Presidência. Entre outras mudanças, o projeto amplia a validade e o número de pontos da carteira de habilitação. O texto final ainda não foi divulgado. Agora em Manaus, 6h43. 18 horas. A pandemia da Covid-19 mudou a rotina de todo mundo, né? Claro. E com o novo cenário, as máscaras acabaram se tornando um item indispensável, obrigatório, e certamente elas ainda vão acompanhar nosso dia a dia
por um bom tempo. Pois é, mas é preciso saber usar corretamente, escolher o melhor tecido e principalmente, além de prestar atenção aos cuidados necessários durante o uso. Principalmente também para quem tem problemas, para quem tem doenças respiratórias como a rinite alérgica. A repórter Nathalie Moraes conversou com um especialista e traz os detalhes sobre esses cuidados para a gente agora. A máscara se tornou a principal arma de prevenção à Covid-19 no mundo inteiro. Tem aquelas cheias de estilo, personalizadas e outras até mais simples. O importante é evitar a propagação do novo coronavírus. Mas para quem tem rinite alérgica, o uso da máscara nem sempre é tão confortável assim. De acordo com a Organização Mundial de Alergia, cerca de 30 a 40% da população mundial tem rinite alérgica. Coceira no nariz, secreção, vermelhidão nos olhos, espirros são sinais de rinite que pode piorar com o uso da máscara inadequada. Por isso, é importante fazer uma boa escolha, é o que alerta a otorrinolaringologista Geisiane Moraes. Causam menos essa irritação são as máscaras de 100% algodão. Então, pessoas com rinite devem escolher esse tipo de máscara, evitar as máscaras que são poliéster e tecidos sintéticos, que elas irritam mais a mucosa do nariz. Além da boa escolha, é importante higienizar diariamente as máscaras. Deve pegar 2 colheres de sopa de água sanitária e diluir em 1 litro de água, para não ficar muito concentrado, porque senão a própria água sanitária em grande concentração pode irritar a mucosa do nariz, então tem que ter esse cuidado. Além dessas recomendações, devemos evitar máscaras com adereços, lembrar de trocar a cada 2 horas e armazenar em locais lacrados após a higienização. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Universidade do Estado do Amazonas abriu nesta terça-feira as inscrições para as provas do vestibular para o Sistema de Ingresso Seriado SIS 2020, Acesso 2021. Os candidatos deverão realizar o processo através do portal da instituição até o dia 9 de novembro. Ao todo, vão ser oferecidos 40 cursos e 2.992 vagas, incluindo 182 vagas para alunos indígenas e 270 para pessoas com deficiências, os PCDs. Para o vestibular vão ser oferecidas 1.779 vagas, sendo que 1.059 para a capital e 467 vagas para o interior. O SIS dispõe de 1.214 vagas, sendo que 703 para a capital e 311 para o interior do estado. Agora 6 horas e 46 minutos e você está na sintonia certa aqui na 100,7. 18 horas. Cid, ótimo horário para a gente encerrar a playlist de hoje aqui do 18 horas. Pois é, estamos aqui juntos no melhor mix do Brasil. Olha, o cantor, rapper e compositor estadunidense Lil Mosey é um verdadeiro fenômeno. Com apenas 18 anos, ele tem mais 18 milhões e meio de ouvintes mensais só no Spotify. Mas eu acho que isso é graças ao estouro total aí do hit Blueberry Faygo. E ele lançou esse hit, tá? Oficialmente em março deste ano. E é essa exatamente a última da playlist de hoje, aqui do 18 horas. Vamos de Blueberry Faygo. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora 10 horas, é mole, 10 minutinhos para as 7. Que é isso, cara? Tá ficando maluco, meu amigo? Olha, esse aí tivemos Lil Mosey, né, com Blueberry Faygo. Vamos lá. Mix. Bom, agora aquela notícia que a gente espera nunca dar, né? Mas vamos voltar agora a falar de Covid-19 mais uma vez. Karine Leão, com você. Exatamente, a Covid-19 fez mais uma vítima, né, para a sua já imensa estatística. Dessa vez, o maior ídolo da história do Atlético Rio Negro Clube, Clóvis Amaral Machado. Aos 76 anos, o Aranha Negra. Ele estava internado com um quadro grave do vírus e não resistiu. Pois é, subimos a semana inteira aí, saindo nota sobre nota, dizendo da morte dele, que ainda não era verdade, enfim.
Mas chegou agora o momento, né? Então, a informação acaba de ser confirmada também pelas redes sociais do Clube Rio Negro, que publicou o seguinte, abre aspas, nosso eterno Clóvis descansou, um dos maiores nomes da história do futebol rionegrino, campeão amazonense, campeão da Taça da Guiana, vencedor de inúmeros clássicos, hoje recolhe sua camisa negra, sua toalha vermelha e vai defender as metas do céu, ao lado de outros grandes craques. Fecha aspas, diz a reportagem do clube. A postagem, perdão. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta terça-feira, registrou 399 novos casos de Covid-19, somando o total de 147.864 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira. Dos casos confirmados, 55.892 são de Manaus, o que representa 37,80% de todos os casos, e 91.972 no interior do estado, representando 62,20%. 81 pacientes estão internados, considerados suspeitos e que aguardam a confirmação dos diagnósticos. Desses, 51 estão em leitos clínicos, 33 na rede privada e 18 na rede pública. Outros 22 estão em UTI, 16 na rede privada e 6 na rede pública. Ainda conforme o boletim, foram confirmadas 8 mortes por Covid-19, elevando o total no estado para 4.254 mortes no Amazonas por Covid-19. E no Brasil, o Brasil somou hoje 150.772 mortes por coronavírus, confirmadas até a 1 da tarde desta terça-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. E o país soma hoje 5.105.033 casos confirmados da Covid-19. E segundo os dados do Ministério da Saúde, o país tem hoje 4.495.269 pacientes recuperados da Covid-19 nesta terça-feira. Agora em Manaus, 6 horas e 53 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje informamos aqui no 18 horas que o Ministério Público teve que ir à Justiça para obrigar o governo do Amazonas a socorrer pacientes graves com Covid no interior. E com pesar, informamos que o seu Astrogildo Ferreira Costa, de 72 anos, não aguentou esperar pelo socorro do governo estadual e morreu ontem em Barreirinha. A Justiça determinou que o Estado terá de providenciar transporte, UTI e todo o suporte médico para os pacientes graves de Covid no interior. No caso de Parintins, a Justiça levou em consideração que a unidade de saúde local não tem condições de atendimento adequado aos pacientes. Se Parintins, que é um dos maiores e mais importantes municípios aqui do estado, não tem condições, é de imaginar agora como é que estão os outros. Tudo isso leva qualquer um a pensar que, novamente, a possibilidade do governo de Wilson Lima melhorar é colocada em xeque. E que a saúde, sempre a saúde, mesmo com aumento astronômico de arrecadação, não consegue sair da UTI. E o governo vai gastando cada vez mais em propaganda. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 55 minutos. Cid, tem uma saideira, uma informação aqui, afinal de contas, a apuração do 18 horas é em tempo real. Vamos a ela. Escuta, a Justiça Federal do Distrito Federal manda juiz analisar imediatamente o pedido de afastamento do ministro Ricardo Salles. A ação foi apresentada há mais de 3 meses pelo Ministério Público Federal, que alega improbidade administrativa. O desembargador também incluiu processo em pauta de
julgamento do dia 27 de outubro. Agora sim, Cid Soares, 6 horas e 55 minutos, estamos encerrando o 18 horas de hoje, desta terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada a você que nos acompanhou ao vivo aqui pelo aplicativo Mano. Se você quiser conferir todo o programa de hoje, os outros programas, vão lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Nós temos também nosso canal no YouTube do 18 Horas. Boa noite, Cid. Boa noite, eu queria dizer que eu tô de volta amanhã, a partir das 7 da manhã com o Valzê aqui na Mix, e logo mais à noite, às 18 horas aqui novamente com você. Então, olha, sempre um prazer enorme estar juntos, Karime, Valzê, essa turma toda aqui, o Ari, Trovão, Paulinho, Sérgio, a todos vocês, boa noite. Boa noite pra você, obrigada pela companhia, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.